A Esfinge Sem Mistério, por Oscar Wilde. Certa tarde, eu estava sentado do lado de fora do Café de la Paix, observando o misto de esplendor e degradação da vida parisiense. Enquanto desfrutava o sabor da minha bebida, assisti o estranho panorama de orgulho e miséria que passava diante de todos, até que ouvi alguém chamar o meu nome. Virei-me e reconheci o Lord Murchison. Nós não nos víamos desde os tempos da faculdade, há quase 10 anos atrás. Assim, fiquei muito feliz em encontrá-lo novamente e apertamos as mãos com alegria. Em Oxford, éramos grandes amigos. Eu gostava muito dele, que era, sobretudo, elegante, espirituoso e honesto. Costumávamos dizer que ele seria o melhor dos companheiros, se nem sempre falasse a verdade, mas acho que realmente o admirávamos ainda mais pela sua característica franqueza. Eu o achei bastante mudado. Ele parecia ansioso ou talvez preocupado e sugeria estar em dúvida sobre alguma coisa. Achei que não poderia ser o ceticismo moderno, pois Murchison era o mais convicto dos conservadores e acreditava no Pentateuco tão firmemente quanto acreditava na Câmara dos Lordes. Então concluí que a causa de tudo poderia ser uma mulher e perguntei se ele já havia se casado. Eu não entendo bem as mulheres, ele respondeu. Meu caro Gerald, as mulheres deveriam ser amadas, não compreendidas. Eu não posso amar quem não posso confiar, respondeu ele. Acredito que você tenha algo não resolvido em sua vida, Gerald, exclamei. Conte-me alguma coisa sobre esse mistério. Vamos dar uma volta de carruagem, respondeu ele. Aqui está muito cheio de gente. Não uma carruagem amarela. Vamos escolher uma de qualquer outra cor. Ali, aquela verde escura serve. E algum tempo depois, estávamos comodamente trotando pela avenida na direção de Madeline. Onde nós podemos ir? Perguntei. Onde você quiser. Mas sugiro um restaurante no Petit Bois. Jantaremos lá, onde você contará suas andanças, depois de tanto tempo que não nos vemos. Quero ouvir você primeiro, eu disse. Conte-me o seu mistério. Ele tirou do bolso um pequeno estojo prateado de Marrocos e me entregou. Eu abri. Dentro havia a fotografia de uma mulher. Ela era alta e esbelta e estranhamente graciosa, com seus grandes olhos de vago mistério e cabelos soltos. Ela parecia uma encantadora vidente e estava envolvida em trajes elegantes. O que você acha deste rosto? Ele perguntou. Sugere confiança, verdade? Examinei-o com cuidado. Pareceu-me o rosto de alguém que tinha um segredo, mas não sei dizer se esse segredo era bom ou mau. Sua beleza era uma beleza formada por muitos mistérios. A beleza no rosto, que é psicológica, não plástica, e o leve sorriso que apenas brincava nos lábios era muito sutil para ser realmente doce. Bem, gritou ele impaciente. O que você diz? Ela é a Gioconda em vestes modernas. Deixe-me saber tudo sobre ela. Agora não, depois do jantar, ele respondeu e começou a falar sobre outras coisas. Quando o garçom nos trouxe nosso café e os cigarros, lembrei a Gerald de sua promessa. Ele se levantou, andou 2 ou 3 vezes pela sala e, afundando em uma poltrona, me contou a seguinte história. Uma tarde eu estava andando pela rua Bond por volta das 5 horas. Houve uma batida de carruagens e o tráfego ficou quase parado. Perto da calçada estava um pequeno carro amarelo que, por um motivo ou outro, atraiu a minha atenção. Quando passei, vi o rosto que lhe mostrei essa tarde. Ele me fascinou imediatamente. Durante toda a noite fiquei pensando nisso e no dia seguinte andei de um lado para o outro da rua, espiando cada carruagem e esperando aquela, amarela. Não consegui encontrar ma belle inconnue e, finalmente, comecei a pensar que ela era apenas um sonho. E Gerald continuou respondendo à minha curiosidade. Cerca de 1 semana depois, jantei com Madame de Restail. O jantar era às 8 horas, mas às 8h30 ainda estávamos esperando na sala de estar. Finalmente o criado abriu a porta e anunciou Lady Alroy. Era a mulher que eu estava procurando. Ela entrou muito lentamente, parecendo a luz da lua em renda cinza, e para minha intensa alegria, fui convidado a acompanhá-la durante o jantar. Depois que nos sentamos, observei inocentemente. Acho que lhe vi na Bond Street há algum tempo, Lady Alroy.
Ela ficou muito pálida e me disse em voz baixa: "Por favor, não fale tão alto, você pode ser ouvido." Eu me senti infeliz por ter tido um começo tão ruim e, por causa disso, voltei-me para o assunto das peças francesas. Ela falava muito pouco, sempre com a mesma voz musical baixa, e parecia ter receio de alguém ouvir o que dizia. Eu me apaixonei imediatamente. Estava estupidamente apaixonado, e a atmosfera indefinida de mistério que a cercava excitou minha curiosidade mais ardente. Quando ela estava indo embora, o que fez logo após o jantar, perguntei se poderia vê-la. Ela hesitou por um momento, olhou em volta para ver se havia alguém perto de nós e disse: "Sim, amanhã às 5:45. Eu implorei a Madame de Rasteil que me falasse daquela mulher encantadora, mas tudo o que pude apurar foi que ela era uma viúva com uma bela casa em Park Lane. Como naquela hora um desses conservadores com pose de cientista iniciou uma enfadonha dissertação sobre viúvas, como o exemplo da sobrevivência dos mais aptos para o matrimônio, achei a cena pouco interessante. Despedi-me e fui para casa. E assim, Lord Murchison continuou a sua história de amor. No dia seguinte, cheguei a Park Lane pontualmente, mas o mordomo me disse que Lady Alroy acabara de sair. Fui para o clube bastante infeliz e muito confuso, e depois de muito pensar, escrevi uma carta para ela, perguntando se eu poderia tentar a sorte de encontrá-la outro dia. Não tive resposta por algum tempo, mas finalmente recebi um pequeno bilhete dizendo que ela estaria em casa no domingo, às 4h, e com esse extraordinário pós-escrito: "Por favor, não escreva aqui para casa novamente. Explicarei quando nos encontrarmos." No domingo, ela me recebeu. Foi perfeita e encantadora. Mas quando eu estava me despedindo para ir embora, ela me implorou, se alguma vez eu tivesse a oportunidade de escrever para ela, para endereçar minha carta à Sra. Knox, que cuida da biblioteca Whittaker, na Rua Verde. E acrescentou: "Há razões pelas quais não posso receber cartas em minha própria casa." Durante toda aquela estação eu a vi com frequência, e a atmosfera de mistério nunca a deixou. Às vezes eu pensava que ela estava submetida ao poder de um homem, mas ela parecia tão inacessível que eu não podia acreditar nessa conjectura. Foi realmente muito difícil para mim chegar a alguma conclusão, pois ela era como um daqueles cristais estranhos que se vê nos museus, que são claros em um momento e em outro nublado. Por fim, decidi pedir que ela aceitasse ser minha esposa. Já estava impaciente com o mistério incessante que ela impunha em todas as minhas visitas e também nas poucas cartas que enviei. Escrevi para ela no endereço da biblioteca para perguntar se ela poderia me ver na segunda-feira seguinte às 6. Respondeu que sim. E então eu ascendi ao 7º céu da felicidade. Eu estava tão apaixonado por ela e pelos seus mistérios. Foi o que pensei naquela época, mas agora vejo de outro modo. Era a própria mulher que eu amava. Toda aquela situação incompreensível me incomodava, me enlouquecia. Por que o acaso me colocou no seu caminho? Você descobriu, então? Eu perguntei. Acho que sim, respondeu ele. Você pode concluir por si mesmo. Quando chegou a segunda-feira, fui almoçar com meu tio, e por volta das 4h, vi-me na Marylebone Road. Meu tio, como você sabe, mora na Regent's Park. Eu queria chegar a Piccadilly e peguei um atalho por muitas ruas pequenas e decadentes. De repente vi na minha frente Lady Alroy, completamente encoberta e andando muito rápido. Ao chegar à última casa da rua, ela subiu a escada, pegou uma chave e entrou. Aqui está um mistério, eu disse a mim mesmo, e me apressei a examinar a casa. Parecia um tipo de lugar para alojamentos alugados. Na porta estava o lenço que ela deixara cair. Peguei e coloquei no meu bolso. Então comecei a considerar o que deveria fazer. Cheguei à conclusão de que não tinha o direito de espioná-la e me dirigi ao clube. Às 6, telefonei para vê-la. Ela estava deitada em um sofá usando um vestido de chá feito de tecido prateado e sustentado por algumas pedras lunares de aparência estranha que ela sempre usava. E estava linda. Estou tão feliz em vê-lo, disse ela. Hoje eu não saí durante o dia inteiro. Eu a encarei com espanto e, puxando o lenço do bolso, entreguei a ela.
Você deixou cair essa tarde na rua Cumnor, Lady Elroy. Falei com muita calma. Ela olhou para mim aterrorizada, mas não fez nenhuma tentativa de pegar o lenço. O que você estava fazendo por lá? Perguntei. Que direito você tem de me questionar? O direito de um homem que a ama. Eu vim aqui para pedir que você seja minha esposa. Ela escondeu o rosto nas mãos e explodiu em uma onda de lágrimas. Você deve me dizer, continuei. Ela se levantou e olhou-me diretamente no rosto e disse: Lord Murchison, não há nada para lhe dizer. Você foi encontrar com alguém, eu creio. Este é o seu mistério. Ela ficou muito branca e acrescentou: Eu não tenho ninguém. Você não pode me dizer a verdade? Exclamei. Eu já contei. Ela respondeu. Eu estava louco, frenético, não sei o que disse, mas disse coisas terríveis para ela. Finalmente saí correndo da casa. Ela me escreveu uma carta no dia seguinte. Enviei-a de volta, fechada como a recebi, e viajei em seguida para a Noruega com Alan Colville. Depois de um mês, voltei, e a primeira coisa que vi no Morning Post foi a notícia da morte de Lady Elroy. Ela sentiu um calafrio na ópera e morreu em 5 dias por causa de uma infecção nos pulmões. Eu me calei sobre o acontecido. Não vi nem conversei com ninguém. Eu a amava tanto, tanto. Eu a amava tão loucamente. Bom Deus, como eu amei aquela mulher. Você foi à rua, à casa que ela frequentava? Perguntei com a natural curiosidade pelo mistério. Sim, ele respondeu. Um dia fui à rua Cumnor. Eu não pude evitar, fui torturado pela dúvida. Bati na porta e uma mulher de aparência respeitável a abriu para mim. Perguntei-lhe se ela tinha quartos para alugar. Bem, senhor, respondeu ela. As salas de estar estão abertas para alugar. Não vejo a senhora que as ocupava há 3 meses e, como o aluguel não foi pago, o senhor pode tê-las. Foi essa a dama? Perguntei, mostrando a fotografia. É ela, com certeza, ela exclamou. E quando ela volta, senhor? A senhora está morta, respondi. Oh, senhor, espero que não, disse a mulher. Ela era minha melhor inquilina. Ela me pagava 3 guinéus por semana apenas para sentar em minha sala de vez em quando. Ela conheceu ou encontrava alguém aqui? Perguntei. Mas a mulher me garantiu que não era assim, ela sempre vinha sozinha e que não via ninguém. Mas que diabos ela fazia aqui? Exclamei com tristes olhos d'água. Ela simplesmente sempre estava sentada na sala, senhor, lendo livros, e às vezes tomava chá, respondeu a mulher. Como não sabia o que dizer, dei-lhe um soberano e fui embora. Agora, o que você acha que tudo isso significava? Você acredita ou não que a mulher estava dizendo a verdade? Acredito. Então por que Lady Elroy ia sempre lá? Meu caro Gerald, Lady Elroy era simplesmente uma mulher com uma mania de mistério. Ela alugou esses quartos pelo prazer de ir até lá com o véu abaixado e imaginando que era uma heroína. Ela tinha uma paixão pelo mistério, mas ela mesma era apenas uma esfinge sem mistério. Você acha mesmo? Tenho certeza disso. Lord Murchison pegou o seu estojo do Marrocos, abriu e olhou para a fotografia. Eu me pergunto se era realmente isso, disse ele, finalmente.